Todos nós já ouvimos falar sobre a importância da vida de oração, né? Que é a coisa mais importante dentro do catolicismo, que é o grande motor da igreja, a oração, que é o grande motor das nossas almas, né? E que sem a oração não tem como se santificar. Isso é a mais pura verdade, isso é a doutrina dos santos, isso é aquilo que a igreja fala para nós, tanto em seus documentos quanto em seus catecismos, seus pronunciamentos papais, etc. E a gente sabe, né, que há inúmeros santos, especialmente Santo Afonso de Ligório, que a gente já publicou várias vezes aqui no MBC, que colocam a oração, né, como um ponto vital para a santificação. E, obviamente, isso remete desde Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que coloca que é preciso orar e vigiar, que se recolhia para rezar e que nos deixou o exemplo, né, para que, vivendo aqui neste mundo, nós nunca abandonemos a oração. Mas uma coisa que pouca gente fala em relação à vida de oração, e a gente quer trazer o exemplo de Santa Catarina de Siena, é como é que funciona o processo dentro da vida de oração para, de fato, você ir se santificando. Não tanto o aspecto teológico, mas qual é o caminho, né? Ou seja, sai do ponto A para o ponto B. E como isso se manifesta. E dentro da doutrina da igreja, a gente chama isso, né, de ascética e mística. Ou seja, essa trajetória, ela se dá a partir de um caminho de noites escuras, como diria São João da Cruz, onde você primeiro vai passando pelos aspectos ascéticos, né, que são as lutas interiores que você vai ter, os sofrimentos que são necessários, tanto você mesmo promover a si, quanto aceitar aquilo que Deus envia, até as uniões, né, de alma com Deus, que se dão na contemplação, na meditação e que fazem parte da vida mística, né? Obviamente que a mística, como a gente conhece, a gente geralmente remete aos grandes santos, como Santa Catarina de Siena, né, que levitava, que tinha grandes experiências. Santa Catarina, inclusive, recebeu os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente que a gente está falando de uma mística, vamos dizer assim, com M maiúsculo, né? É uma mística realmente totalmente diferenciada, né? Ela traz, de fato, sentido para essa palavra. Mas a vida na fé também é uma vida mística, em um grau muito inferior àquilo que Santa Catarina viveu. E para que a gente consiga colher os frutos, né, mínimos dessa mística, é necessário passar pelo caminho da ascese, passar pelo caminho que os santos passaram. E como isso se dá? Né? A partir justamente de muitas penitências e da vivência, né, das pequenas e grandes mortificações. E isso, né, que acontece em relação às vivências de penitência e mortificações, obviamente acontece a partir da sua realidade, da sua vida, do período que você está vivendo, mas também há aspectos universais, que é o jejum, que é o silêncio, que é a vivência das virtudes, né, que é o abandono dos vícios, etc. Essa vida de ascética e mística, ela precisa ser iluminada pela doutrina, pela graça, mas ela precisa também ter esse aspecto de decisão, ou seja, a gente precisa decidir que quer isso, quer trilhar esse caminho, quer sair do ponto A e ir ao ponto B, ou seja, a gente quer fazer com que a nossa vida de oração seja uma vida de fato, né? Que a vida se transforme nessa oração. E também envolve a própria oração em si, que é um aspecto ascético também, ou seja, é muito difícil você rezar todos os dias, durante décadas. Justamente por quê? Porque há várias dificuldades, há vários vícios, há várias vicissitudes, vamos usar uma palavra bonita aqui, né? Há vários contratempos e contextos que tanto o mundo, a carne e o demônio tentam nos impedir de rezar. E a gente precisa fazer esse esforço, né? E aí eu queria ler para vocês aqui, no nosso guia de leitura da obra desse mês de novembro, que é os Diálogos de Santa Catarina, o Diálogo, um pouquinho, tá, de um documento papal inédito que a gente traduziu no nosso guia, que é a Bula de Canonização de Santa Catarina, que foi escrita pelo Papa Pio II. O Papa Pio II fala assim de Santa Catarina, né? Não havia ninguém que se aproximasse dela e a deixasse sem estar mais instruído e melhor. O conhecimento vinha-lhe infuso do céu, portanto podia ensinar sem ter instrutores. Quando doutores das Sagradas Escrituras, bem como ilustres bispos, propunham a ela as questões teológicas mais difíceis, Catarina lhes respondia com tamanha sabedoria e tanto os saciava que se tornavam mansos como cordeiros, tendo no primeiro momento se mostrado tão ameaçadores como lobos e leões. Alguns deles, cativados por toda a divina sabedoria da jovem donzela, distribuíam suas posses aos pobres de Jesus Cristo e abraçaram a cruz ao seguirem uma vida evangélica. Até aqui, ponto místico, né? A gente está fazendo o caminho contrário, do B para o A.
Então, todo esse aspecto místico da divina sabedoria de Santa Catarina, da instrução, da vida de oração, etc. Mas veja como ela chega lá. A abstinência de Catarina era surpreendente e sua austeridade prodigiosa. Recusava-se a tomar vinho, comer carne e temperar os alimentos. E no fim privava-se de legumes, não tomando outro pão senão aquele pão do céu, com que o verdadeiro fiel é alimentado no sacramento do altar. Às vezes acontecia de ela jejuar desde a quarta-feira de cinzas até o Pentecostes, não tomando nenhum outro alimento além da Santa Eucaristia. Por cerca de 8 anos, Catarina se manteve com um pouco de suco de ervas, que não podia nem sequer reter no estômago, sendo sustentada pela Santa Comunhão. Ela ia às refeições como se fosse uma punição, mas quase todos os dias ia com a maior das alegrias para a comunhão do altar, como se tivesse sido convidada para as núpcias celestes. Usava um cilício sob suas vestes e não fazia uso de colchão ou travesseiro. Sua cama era composta por tábuas e sobre elas repousava pouco. Raramente dormia mais do que 2 horas durante a noite, consagrando o restante do tempo a piedosas vigílias e a obras misericordiosas. Ela feria seu corpo com severas disciplinas, padecia de fortes e constantes dores de cabeça e sofria as provações da febre e outros males. Era frequentemente forçada a lutar contra os demônios que a perseguiam de todas as maneiras, dizendo junto aos apóstolos: quando estou fraco, então são forte. Em nenhuma de suas provações jamais se abateu e nunca negligenciou as obras comuns da caridade. E aí, o Papa segue, contando pedaços e trechos da vida de Santa Catarina, onde o mais importante aqui, não necessariamente é a gente replicar exatamente isso, Agora sai todo mundo aqui, ninguém mais quer comer, ninguém mais quer dormir, etc. Porque é um estado de vida diferente para cada pessoa. Mas o mais importante aqui é ver a capacidade da oração, da vida de oração, se reverberar na vida diária e nas pequenas coisas de todos os dias. Ou seja, por causa do amor que ela tinha para com Deus, desse amor que ela bebia na oração, se esforçava ao longo do dia no comer, no falar, no dormir, no beber, para corresponder ao amor de Deus, responder a esse chamado. E essas pequenas mortificações são pequenos sacrifícios que estão domando o corpo para conseguir escutar melhor a Deus, porque a gente sabe que a carne é um dos inimigos da alma. Então, não que a carne seja demoníaca, mas o pecado original é uma espécie de tendência que faz com que a gente fraqueje sempre que não estamos, então, conectados com Deus, vamos dizer assim. Então, essa união de amor com Deus, ela também precisa desse esforço em buscar uma vida mais ascética, dentro da nossa vida, da nossa realidade, dentro daquilo que você conversar com o seu confessor, o seu diretor espiritual, tá bom? Não é para sair botando silício aí em nada do tipo, tá? Até porque é outro tempo, outro contexto e as penitências são diferentes. Talvez seja largar um pouco o Instagram, talvez seja não responder as pessoas dentro de casa, talvez seja vários outros aspectos que você olha assim para Santa Catarina e diz: eu nunca vou chegar nisso, nem perto disso. Mas para cada pessoa Deus tem um caminho, E para cada vocação, Deus tem o seu chamado. Então, acho que o mais importante é nós sabermos que a trajetória ela é lenta, ela é gradual, de fato, mas ela necessita desses passos e dessa decisão constante de se entregar e de amar mais a Deus, tanto na oração quanto o depois da oração, como o Santo sempre nos ensina, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece de curtir, comentar, a gente está chegando aqui nos 100 mil inscritos. Não esquece de mandar para todos os seus amigos, para as pessoas que você conhece, dos grupos de WhatsApp aí. Isso aqui é a doutrina da igreja, é a doutrina dos santos, e essas obras que a gente publica, tanto biografia quanto obras espirituais, são para essa edificação das nossas almas, que precisa sempre estar rezando, se mortificando e se unindo a Deus, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Valeu!